O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 10. João capítulo 10. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 30. Eu peço a você que após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta. Preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos, ou dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Irmãos amados, Jesus é chamado nas Escrituras de vários nomes muito importantes. Ele é chamado de mestre, ele é chamado de médico, ele é chamado de advogado, ele é chamado de juiz.
mas talvez o nome mais terno e doce é que ele é chamado de pastor. Essa não era uma profissão qualquer. Talvez os maiores personagens das Escrituras exerceram essa função, como os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Mas Jesus é o pastor por excelência. Quando você vê no livro de Salmos, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24, esses 3 salmos messiânicos, proféticos, apontam para Jesus. O Salmo 22 fala da morte de Jesus, o Salmo 23 fala da vida de Jesus, o Salmo 24 fala da segunda vinda de Jesus. Esses 3 retratos são eloquentemente presentes no Novo Testamento. O Salmo 22, que fala da morte de Cristo, está muito bem definido aqui em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, que fala da vida de Jesus, o grande pastor, que vive para as ovelhas, está claramente definido em Hebreus 13, 20. Ele é chamado de o grande pastor das ovelhas. Mas o Salmo 24, que retrata a volta, a segunda vinda de Jesus, está muito bem definida em 1 de Pedro 5,4, quando o chama de o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Então Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas, e Jesus é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Aqui nesse texto, Jesus abre este assunto, e ele começa contando uma parábola. E essa parábola tem a ver com a prática pastoril, sobretudo na Judéia. Você que conhece o mapa ou já teve o privilégio de ir a Israel, sabe que a Judéia é uma região de desertos, é uma região de montanhas e vales. Ali não dá para agricultura. Então se exercia a função de pastoreio de ovelhas. E havia 2 tipos de apriscos de curral. Havia o aprisco de inverno e havia o aprisco de verão. No inverno, o pastor não ficava com as suas ovelhas lá no campo. Todos os pastores retornavam do campo, do deserto, das montanhas, com muita pedra, com muita areia esbraseante, para um grande aprisco. Nesse aprisco tinha um porteiro, e então cada manhã o pastor chegava, se apresentava ao porteiro, e o porteiro abria para ele a porta, e esse pastor chamava as suas ovelhas pelo nome. Elas conheciam o pastor, reconheciam a voz do pastor, e essas ovelhas então seguiam o pastor. Esse pastor ia adiante delas, guiando a elas. Isso era o aprisco de inverno. Era um aprisco só para todos os rebanhos, para os vários pastores. Mas havia um aprisco de verão, onde a noite não era gelada. E então cada pastor ficava lá mesmo no campo, um aprisco pequeno, de pedras, onde ele reunia ali dentro só o seu rebanho. Ali a porta era o próprio pastor. Cada ovelha entrava, o pastor dava espaço, ela entrava, e ninguém podia entrar ali, a não ser que passasse por cima do pastor. Pois bem, então Jesus está dizendo o seguinte: olha, o pastor entra pela porta, o ladrão, o que não é pastor, o que gosta de roubar a ovelha, esse não entra pela porta, ele não é legítimo. De quem Jesus está falando? O contexto aqui é claro. O capítulo 9 trata da cura de um cego de nascença num dia de sábado, e os judeus, os fariseus em especial, expulsar este homem da sinagoga porque queriam que ele afirmasse que Jesus era um pecador. E ele respondeu: olha, se ele é pecador, isso eu não sei, agora uma coisa eu tenho certeza, eu era cego e agora eu vejo.
e expulsaram eles da sinagoga. Eles não eram pastores, eles escorraçavam as ovelhas. E no contraponto deste fato é que Jesus se apresenta como o bom pastor das ovelhas. Ô gente, que privilégio você e eu temos de sermos ovelhas de Jesus, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Então eu gostaria de apresentar a vocês que benefícios nós temos. Primeiro, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É diferente do lobo, que quer devorar as ovelhas. É diferente do falso pastor que quer explorar as ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas como assim? Primeiramente, ele se deu voluntariamente. Olha comigo, por favor, o versículo 17. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém, versículo 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Preste atenção nisso. Jesus não deu a sua vida, ele não morreu naquela cruz, porque foi uma vítima do sistema. Porque ele foi um mártir. Não. Ele não foi para a cruz porque o poder de Roma prevaleceu, ou porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou, ou porque Pilatos o condenou. Não, ele foi para a cruz voluntariamente. Ninguém tinha o poder de tirar a vida dele, ele espontaneamente deu a sua vida pelas suas ovelhas. Segundo lugar, versículo 11, olha comigo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em outras palavras, ele não apenas deu a sua vida voluntariamente, mas deu também sacrificialmente. Ele não morreu por você porque você merecia. Ele não morreu por nós porque viu em nós predicados, morais e espirituais. Aliás, a Bíblia nos informa e o apóstolo Paulo argumenta isso em Romanos 5, dificilmente alguém morreria por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu era fraco, eu era pecador, eu era inimigo de Deus. E Ele me amou, e Jesus morreu por mim, morreu por você. Mas em terceiro lugar, Ele morreu não só voluntariamente, sacrificialmente, mas Ele morreu também vicariamente. Vicariamente. Preste bem atenção no que Ele vai nos informar, por gentileza, no versículo de número 15. Na parte final ele diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, o que significa isso? Aqui está embutido uma verdade doutrinária que, se você compreender com clareza, isso traz um profundo descanso para o seu coração. Talvez muita gente pense que Cristo morreu na cruz para possibilitar a nossa salvação. Mas é muito mais do que isso. Jesus não morreu na cruz apenas para possibilitar a sua salvação. Jesus morreu na cruz em seu lugar. Nós chamamos isso teologicamente de morte vicária, ou seja, morte substitutiva. Ele morreu pelos seus pecados, ele morreu no seu lugar, ele morreu vicariamente, de tal maneira que o golpe da lei que você e eu devíamos sofrer, ele sofreu. A justiça de Deus que você e eu violamos, ele satisfez. É por isso que a Bíblia nos informa que se você então está em Cristo, não tem condenação mais sobre você, porque a condenação que você devia sofrer, ele sofreu no seu lugar. Isso é maior, isso é glorioso, isso é sublime, isso traz segurança. O que você tem como ovelha de Jesus? Vamos imaginar o segundo ponto. O bom pastor não só deu a vida pelas ovelhas, mas o bom pastor chama e guia as suas ovelhas. Vamos ver isso. Olha comigo, por gentileza, versículo 16. Ele diz assim, ainda eu tenho outras ovelhas não deste aprisco. O que significa isso?
De quem Jesus está falando? Meus amados irmãos, há muitas pessoas aqui em São Paulo, no Brasil, na Itália, mundo afora, que é chamado por Jesus de suas ovelhas. Elas estão errantes, elas estão ainda incrédulas, elas ainda estão mortas nos seus delitos e pecados. Estas ovelhas precisam vir para o aprisco, elas não estão no aprisco ainda. E quando elas ouvirem a voz do pastor, elas atenderão essa voz. Quando elas ouvirem o evangelho, o próprio Espírito de Deus vai tirar o tampão dos ouvidos, vai tirar a venda dos olhos, vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. E estas pessoas ouvirão a voz do pastor e vão seguir o pastor. O que significa isso para a igreja hoje? É que, irmãos, nós precisamos ter entusiasmo com a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é uma causa vitoriosa, é um trabalho que não conhece fracasso. Onde houver uma ovelha de Cristo, onde houver aquele a quem Deus amou desde a eternidade, por quem Jesus deu a sua vida, ao ouvir o Evangelho, vai atender. É um programa de rádio, é um folheto caído na rua, é um texto da Bíblia, é um sermão, é uma música, é uma forma que, numa conversa, quando é que essa pessoa ouvir o Evangelho, Deus vai abrir o coração dela e ela vai ouvir a voz do pastor. Segundo lugar, olha comigo o versículo de número 26. Jesus diz assim: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Os que não são seus vão ouvir e não vão crer. Irmãos, preste atenção nisso. Duas pessoas com a mesma formação, da mesma família, escutam o mesmo evangelho, no mesmo ambiente, no mesmo dia, com o mesmo contexto. O coração derrete, outro o coração endurece. Por que Jesus disse isso? Jesus está lá na praça do templo, e chegam então os judeus, os judeus e disseram assim: vem cá, abre o jogo logo com a gente aí, se o senhor é o Messias, fala logo, se o senhor é o Cristo, fala logo. Eu já falei para vocês, vocês não creram, vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me seguem, eu conheço as minhas ovelhas. Agora você e eu não sabemos quem é quem, só Ele sabe. Só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Cabe a você e a mim pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a voz do pastor. Terceiro, olha comigo o verso 3 e 4. Você pode ler o 3 e 4 comigo? As suas ovelhas ouvirão o pastor. Leia o 3 e 4 comigo, vamos juntos? Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer ser todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem. Porque o quê? Lhe reconhecem a voz. Agora, por favor, versículo de número 27 comigo. Vamos juntos de novo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Bendito seja Deus. Se você está seguindo a Jesus, você é ovelha. Você é ovelha. Quem não é ovelha, não segue, não escuta. Irmãos, que coisa boa é que um dia fomos chamados. Um dia nós ouvimos essa voz. Colega de turma, ainda não convertido na época, voltava de um baile de madrugada, bêbado, e ele tropeça num papel sujo na rua, e ele pega o papel, era um folheto evangélico, uma mensagem cristã, e bêbado, de madrugada, na rua, ele é convertido a Cristo. A voz do pastor. E ele passou a seguir a Jesus. Mas olha comigo ainda,
Suas ovelhas não só ouvirão a sua voz, mas Ele conhece as suas ovelhas. Ele chama pelo nome, Ele sabe quem é você, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o seu CPF, Ele conhece o seu coração por dentro, Ele conhece os seus temores, as suas lutas, os seus dramas, as suas angústias, as suas necessidades. Ele é o bom pastor, Ele ama você, Ele conhece você, mesmo quando você tropeça, mesmo quando desgarra, mesmo quando você tropeça e vai lá para o fundo do poço, Ele não desiste de você, Ele não abre mão de você. Ele deixa as 99 em segurança e vai ao seu encontro, e pega você, e restaura você, e põe você no ombro, e diz a Bíblia que Ele fica alegre e dá uma festa, porque recuperou você. Bendito seja Deus, porque Ele nos ama apesar de nós. Apesar de nós. Mas em terceiro lugar, irmãos, eu queria olhar outra coisa. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor chama e guia as ovelhas, mas em terceiro lugar, o bom pastor salva as ovelhas. Olha comigo o versículo 9. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Tem 3 verdades aqui preciosíssimas. Primeiro, Jesus é o salvador das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Agora preste atenção nisso. Nós vivemos num mundo plural, nós vivemos num mundo inclusivista. Não é radical demais, não. Tem religiões milenares. Tem religiões hoje, ou tem religião hoje, irmãos, com mais de 1 bilhão de adeptos. E você está afirmando, à luz da Bíblia, que não tem 2 portas, que não tem outras portas, que Jesus não é uma porta. Ele diz: eu sou a porta, de tal maneira que ninguém entra no céu a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é o único Salvador, Ele é o único mediador, Ele é o único que pode perdoar os seus pecados, Ele é o único que pode lhe dar a vida eterna, Ele é o único que pode dar a você a salvação. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por outra porta não vai ser salvo. Por mais sincero, por mais benemérito que possa parecer. Segundo, Jesus não é apenas o salvador das ovelhas, Jesus é o libertador das ovelhas. Ele oferece liberdade. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Tem porta que você entra, mas não sai. Você fica preso, você fica escravo. É o pecado, é o vício, é o diabo que prende, acorrenta, escraviza, tortura. Mas quando você entra por esta porta que é Jesus, você entra e você sai, porque você é livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas em terceiro lugar, Jesus também é o provedor das suas ovelhas. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagens. Eu acho isso fantástico, que quando você vai a Israel hoje, e às vezes a gente pensa: não, mas naquela época não era assim. Era assim. Você vai em Belém, que era a região onde se criava os cordeiros melhores da época, inclusive para a época da Páscoa judaica. Eu falei: meu Deus, mas como se pode criar ovelhas nesse lugar? Você só vê pedra, você só vê deserto. Será que na época de Davi, há 1000 anos antes de Cristo, era diferente? Não era não. Não era não, sabe por quê? Está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 17, que o Eliabe disse assim para Davi, perto dos soldados de Saul: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Mas de vez em quando você está andando para aquelas regiões de Belém, você vê os pastores liderando as ovelhas. Eles sabem onde tem grama verde, eles sabem onde tem uma fonte de água. Eu quero dizer para você que nesse deserto que é o mundo, Jesus é o único que pode levar você para os pastos verdes. É o único que pode apacentar sua alma. É o único que pode trazer alegria para o seu coração. É o único que pode abastecer sua alma com a fonte inesgotável da verdadeira paz. Ele é o provedor. Mas em quarto lugar, irmãos,
Então Jesus deu a vida pelas ovelhas, Jesus chama e guia as ovelhas, Jesus salva as ovelhas, mas em quarto lugar, Jesus protege as ovelhas. Olha comigo, por favor, versículo 12. Porque a partir do 12 até o 15, Jesus usou outra figura. A figura do dono e a figura do mercenário. Não confunda mercenário com ladrão. Mercenário não tem nada a ver com ladrão. Ladrão é o outro. É o que sobe, não pela porta. É o que chega sorrateiramente. É o que quebra as regras. O mercenário era um funcionário contratado, pago a dinheiro para cuidar das ovelhas. Ele não era o dono das ovelhas. Ele não era o pastor das ovelhas. Ele trabalhava por dinheiro. Ele recebia um salário para poder cuidar das ovelhas. Mas se um lobo viesse, um urso viesse, um leão viesse, um predador viesse para pegar a ovelha, ele não dava a cara de jeito nenhum. Ele não corria risco, ele fugia. Ele deixava a ovelha desamparada, dispersa, vulnerável. Agora vamos dar uma olhadinha então nesse versículo de número 12. Você pode ler o 12 comigo? Vamos juntos? 10, 12, vamos lá? O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Vamos ler o 13 e o 14. O mercenário foge. Por que é mercenário? E não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então Jesus, ele primeiramente é o dono das ovelhas. Você tem dono, sabia? Você não é dono de você mesmo. Jesus é dono de você por duas razões muito eloquentes. Primeiro, porque criou você. Segundo, porque redimiu você. Ele comprou você com o sangue dele. Então ele cuida de você, ele tem zelo por você, ele se importa com você, ele não abre mão de você, ele dá segurança para você, segurança para você, ele protege você. Agora, amados, eu queria então encerrar esta meditação dizendo que ele é o que dá vida pelas ovelhas, ele é o que chama e guia as ovelhas, ele é aquele que salva as ovelhas, ele é aquele que protege as ovelhas, mas finalmente ele é aquele que dá segurança eterna para as suas ovelhas. Então olha comigo, por gentileza, o versículo 28. Olha aí, por gentileza. Vamos ler juntos, versículo 28, vamos lá? Eu lhes dou a vida eterna. Vamos parar um pouquinho aqui. Vida eterna, então, não é merecida. Vida eterna não é comprada. Vida eterna é o quê? Recebida. Amados irmãos, há muitas pessoas que, embora crentes e até piedosas, vivem um grande drama emocional e espiritual, porque acham que não podem ter a certeza da vida eterna. Vivem numa espécie de gangorra espiritual. Salvo de manhã, perdido de noite. Indo para o céu de manhã, indo para o inferno de noite. Comete um pecado, diz, meu Deus, eu acho que perdi a salvação. Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna. É uma dádiva. Você recebe. Aliás, quando João escreveu a primeira carta, que é o Evangelho, ele escreveu este Evangelho com um propósito, está lá no capítulo 20, versículo 31, para que você, crendo nele, receba a vida eterna. Mas na primeira carta, no capítulo 5, versículo 13, ele diz, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, não que terão, que tendes a vida eterna. Alguns, não pastor, mas afirmar que você tem a vida eterna é muita presunção. Isso é arrogância, isso é soberba,
Mas eu pergunto a você, é arrogância você crer no que Jesus disse? Não, isso não é arrogância, isso é fé. Jesus mentiria para nós? Ele faria uma promessa para nós que não fosse confiável, verdadeira? Absolutamente não. A segurança não está em mim, não é porque eu sou bom, porque eu sou crente, porque eu sou piedoso, porque sou santo, porque oro, porque jejuo, porque leio a Bíblia, que vem para a igreja, que entrega o dízimo, que eu tenho a segurança da salvação, não. É Ele quem me dá a segurança, é Ele quem segura, é Ele quem promete. Ele chegou a dizer em João 6, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, mas aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 8, chegou a dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se você creu em Jesus, tome posse da vida eterna. Aproprie-se disso, isso trará paz à sua alma, estará descanso ao seu coração. Aí eu estou dizendo, não, está errado, sabe por quê? Se você falar para alguém que está salvo, que está seguro, ele vai viver uma vida relaxada, ele vai viver no pecado, então qualquer coisa vale, qualquer coisa serve, e está tudo bem, está tudo certo, vai para o céu do mesmo jeito. Não. Vamos entender isso. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A ovelha ouve a voz do pastor e segue o pastor. Se alguém argumenta, não, já estou salvo mesmo, então deixa eu viver minha vidinha. Estou salvo, estou garantido, não tem problema, deixa eu viver o que eu quiser viver. Essa pessoa está provando, sabe o quê? Ela nunca foi salva. O salvo não faz provisão para o pecado. Pecado na vida dele é um acidente, não um hábito. Por isso João diz, aquele que pratica o pecado nunca viu a Deus. O que é prática? Prática é o que você faz todo dia, é hábito. Você almoça, você volta a almoçar amanhã, daqui 2 dias você almoça de novo, na semana que vem você almoça outra vez, todo dia você almoça, isso é prática. O salvo, ele ama Deus, ele quer agradar a Deus. Se ele peca, fica triste, precisa confessar e se arrepender e abandonar o pecado para voltar a ter comunhão com Deus. É por isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Mas você não perdeu a salvação, você perdeu a alegria da salvação, e é essa alegria que você quer que volte ao seu coração. Eu lhes dou a vida eterna, é segurança. Segundo lugar, olha comigo o que Jesus disse ainda no versículo de número 28. Ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tem alguma dúvida aqui? Jesus deixou alguma incerteza aqui? Alguma ovelha pode ser arrebatada da mão dele? Quem segura quem? Ele que me segura. Os braços dele é que me dão segurança. Eu estou nas mãos dele, sob o cuidado dele. Ele é o pastor, eu sou ovelha. Ovelha é um animal frágil, ovelha é um animal que não se defende, ovelha é um animal que não sabe se limpar, ovelha é um animal que se cair no buraco não levanta sozinha, ovelha é um animal que tem mania de desligar do rebanho, ovelha é um animal míope. A segurança da ovelha não está nela, está no pastor dela. Pastor dela. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele está dizendo o seguinte, ninguém pode tirar ninguém da mão do Pai, e eu e o Pai somos um. É segurança, e segurança eterna. Então eu quero concluir fazendo 4 perguntas a você, aplicando esta mensagem. Primeira pergunta. Você que veio aqui hoje, já é ovelha de Jesus? Você que está nos acompanhando, você já é ovelha de Jesus? Segunda pergunta. Você tem ouvido a voz do bom pastor? Você tem seguido o bom pastor? Terceira pergunta.
Você tem vivido a vida abundante que o bom pastor veio trazer para você? O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Eu, disse Jesus, vim para que você tenha vida e vida em abundância. Você tem vivido essa vida? Quarta e última pergunta. Você tem desfrutado da segurança da sua salvação por confiar no bom pastor? Eu queria que você curvasse a sua fronte, que você respondesse essas perguntas. Jesus é o bom pastor, Ele é o grande pastor, Ele é o supremo pastor, que deu a vida pelas ovelhas, que chama e guia as ovelhas, que salva as ovelhas, que protege as ovelhas, que dá segurança eterna para as ovelhas. Se hoje você está ouvindo a voz do Evangelho, que você não endureça o seu coração. Porque onde você está, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se você está ouvindo essa mensagem, aí onde você está, você pode se render a Jesus e recebê-lo nesta noite como seu Salvador pessoal, e você vai ser ovelha dele, e ele vai apacentar a sua alma e vai levar você para uma vida abundante. Ó Deus bendito, nós te adoramos porque a tua palavra é a verdade, e porque Jesus é o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Ele é aquele que nos amou, e Ele é aquele que deu a sua vida por nós, e Ele é aquele que nos chama pelo Evangelho, Ele é aquele que nos guia aos passos verdejantes, e Ele é aquele que nos dá segurança eterna. Louvado seja o teu nome. Que a tua bênção, meu Deus, se estenda a cada pessoa que está nesse santuário, que a tua bênção se estenda às pessoas que estão nos ouvindo do outro lado do mar Atlântico, que esta bênção se alcance a cada pessoa onde esta voz chegar. Glória ao teu nome, porque temos salvação em Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e eternamente. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém.